E aí, eu sou o Thiago, e seja bem-vindo ao Histórias Criminais. Se você está curtindo essas histórias de gelar a espinha, faça-me um favor rapidinho, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer e me mostra que você quer mais histórias sinistras. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum caso novo. Boa noite. Hoje, vamos mergulhar em uma história que abalou os Estados Unidos e chocou o mundo inteiro. O caso dos irmãos Menendez é uma das histórias mais chocantes e controversas da América moderna. Um verdadeiro conto de fadas que se transformou em pesadelo. No final dos anos 80, uma família rica e aparentemente perfeita de Beverly Hills foi destruída por um crime brutal, deixando a sociedade perplexa. O que parecia, à primeira vista, um simples mistério de assassinato logo revelou segredos sombrios, tensões ocultas e uma dinâmica familiar profundamente perturbadora. Lyle e Eric Menendez não são apenas nomes ligados a um crime brutal, mas se tornaram símbolos de como o sonho americano pode esconder pesadelos inimagináveis por trás de fachadas perfeitas. O julgamento deles virou um espetáculo nacional, transmitido ao vivo para milhões, dividindo opiniões em todo o país. Seriam assassinos frios e calculistas, ou vítimas de anos de abuso e sofrimento silencioso? Décadas depois, o caso ainda ecoa na cultura popular, agora reexaminado sob novas lentes de trauma, saúde mental e o impacto da mídia sensacionalista. A saga Menendez nos obriga a questionar o conceito de justiça, o papel da mídia e a verdade por trás das aparências, mostrando que, por trás de portas fechadas, até mesmo os lares mais perfeitos podem esconder segredos sombrios. Para entender o crime, precisamos entender a família. José Menendez, imigrante cubano, virou executivo poderoso, obcecado por sucesso e controle. Kitty, ex-rainha da beleza, lutava contra a depressão e vivia à sombra do marido. Lyle e Eric cresceram cercados de luxo, mas sob pressão extrema e disciplina rígida. A imagem pública era de perfeição, mas a casa era marcada por medo e segredos. José controlava tudo, humilhando os filhos. Kitty era ao mesmo tempo cúmplice e vítima. A fachada de sucesso escondia uma dinâmica tóxica e insustentável. Essa pressão constante preparou o terreno para a tragédia que viria. Em 20 de agosto de 1989, a noite parecia comum na mansão dos Menendez, localizada em uma das áreas mais exclusivas de Beverly Hills. O bairro era conhecido por sua tranquilidade e segurança, onde nada parecia capaz de perturbar a paz. Lyle e Eric, os filhos do casal, entraram armados na sala de estar, onde seus pais relaxavam assistindo televisão. Sem hesitar, eles dispararam várias vezes, agindo com uma frieza impressionante e sem demonstrar qualquer piedade. A violência foi tamanha que os corpos de José e Kitty Menendez ficaram irreconhecíveis, chocando até mesmo os primeiros socorristas que chegaram ao local. O cenário era de puro horror, com sangue espalhado e marcas de tiros por toda parte. Após cometerem o crime brutal, os irmãos tentaram criar um álibi perfeito. Eles descartaram as armas do crime, dirigiram pela cidade, foram ao cinema assistir a um filme e ainda passaram por um festival noturno, tentando agir normalmente. Mais tarde, já em casa, Lyle ligou para o 911, fingindo desespero e gritando por socorro. Sua atuação foi convincente o suficiente para enganar até mesmo os operadores da emergência naquele momento. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena de horror absoluto. Inicialmente, os investigadores suspeitaram de um crime ligado à máfia ou a algum tipo de vingança, dada a brutalidade e o perfil da família. Lyle e Eric, aparentemente devastados, choravam e recebiam consolo dos vizinhos e policiais. Para todos,
eles eram apenas filhos traumatizados, vítimas de uma tragédia inimaginável. Mas por trás das lágrimas e do olhar de sofrimento, os irmãos escondiam um segredo sombrio. Eles mesmos eram os responsáveis pelo assassinato dos próprios pais. O plano parecia perfeito, mas logo as suspeitas começaram a surgir. Pequenos detalhes e contradições nos depoimentos chamaram a atenção dos detetives, que passaram a investigar mais a fundo. A brutalidade do crime chocou até os policiais mais experientes, marcando para sempre a história de Beverly Hills e dando início a uma investigação que revelaria segredos inimagináveis. Nos dias após o crime, o comportamento dos irmãos levantou suspeitas. Em vez de luto, gastaram fortunas em carros, festas e viagens. Amigos e polícia estranharam a falta de sofrimento e o estilo de vida extravagante. Eric demonstrava culpa, escrevendo até um roteiro sobre parricídio. Lyle assumiu o controle dos negócios, agindo com frieza. A polícia, sem provas diretas, passou a monitorá-los de perto. A teoria de assassinato por dinheiro ganhou força. A imagem de órfãos inocentes rapidamente se desfez. O ponto alto do julgamento foi o depoimento dos irmãos. Eric, chorando, detalhou anos de abuso sexual e psicológico por parte do pai. Lyle confirmou, relatando humilhações e controle extremo. A promotoria tentou desacreditar, dizendo que o abuso foi inventado para evitar a pena de morte. Especialistas explicaram o silêncio típico de vítimas de abuso. O júri e o público ficaram divididos entre simpatia e ceticismo. O caso deixou de ser apenas sobre o crime, mas sobre o motivo. A dúvida sobre verdade e manipulação pairou sobre todos. O primeiro julgamento terminou sem veredito. Os jurados estavam profundamente divididos, debatendo entre a ganância e a autodefesa. O caso gerou discussões acaloradas, refletindo a complexidade das motivações e das provas apresentadas. No segundo julgamento, a defesa enfrentou restrições severas, com o juiz limitando depoimentos importantes. A promotoria, por sua vez, concentrou-se em retratar os irmãos como movidos apenas pela ganância, influenciando a percepção do júri. Em 1996, Lyle e Eric foram finalmente condenados por assassinato em primeiro grau. A sentença foi dura, prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, marcando o fim de um dos julgamentos mais midiáticos da época. A saga judicial chegou ao fim, mas o debate público continuou intenso. O caso dividiu opiniões e alimentou discussões sobre justiça, privilégio e violência familiar. Os irmãos passaram décadas em prisões separadas, vivendo realidades distintas, mas mantendo contato constante por meio de cartas, compartilhando memórias e tentando preservar o vínculo familiar. Em 2018, após anos de pedidos e campanhas, foram finalmente reunidos na mesma prisão. Esse reencontro foi um raro momento de reconciliação e alívio para ambos. Mesmo atrás das grades, ambos encontraram companheiras e se casaram, buscando construir novas relações e algum sentido de normalidade em meio à rotina carcerária. Hoje, cumprem suas sentenças juntos em San Diego, onde compartilham o cotidiano e tentam reconstruir suas vidas dentro dos limites impostos pela prisão. A história dos irmãos Menendez se tornou símbolo de tragédia, polêmica e fascínio público, inspirando livros, documentários e debates até hoje. O caso Menendez permanece vivo na memória coletiva, lembrando a todos das complexidades da justiça e das consequências de escolhas extremas. Em 2025, o caso Menendez ainda gera debates intensos. Redes sociais e novos documentários reacenderam o interesse, com jovens questionando o veredito. Movimentos online pedem revisão do caso, citando novas evidências e cartas sobre abuso. Alegações de outras vítimas de José Menendez trouxeram mais complexidade. Advogados buscam reabrir o caso, alegando que o contexto de abuso foi ignorado.
A dúvida persiste: foi justiça ou vingança? O caso obriga a sociedade a repensar trauma, verdade e punição. A saga Menendez segue como um estudo sobre crime, dor e a busca por justiça real.